Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Que alegria estar aqui no nosso canal mais uma vez. Mais um bate-papo sobre a palavra. Se você está chegando agora, já sabe, a gente gosta muito de aprender nas Escrituras, buscando aquela solidez que só a verdade de Deus pode trazer a cada um de nós. E hoje a gente vai mergulhar numa história do Antigo Testamento, que é quase um conto, mas que carrega uma teologia gigantesca. Eliseu e a morte na panela, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 41. A cena é a seguinte: estamos em um período de fome em Gilgal. Eliseu está ali com seus discípulos, os filhos dos profetas, e eles estão tentando fazer o almoço. Tão escasso o alimento que um dos rapazes sai e colhe ervas selvagens, aquelas que a gente não conhece direito, e joga tudo na panela para fazer uma sopa. Parece inofensivo, né? O problema é que, ao provar, o grito ecoa: homem de Deus, a morte na panela. Versículo 40. Percebe o drama? No meio da crise da fome, a tentativa de se alimentar se torna uma ameaça mortal. E é aqui que aprendemos sobre o cuidado de Deus. Deus vai agir através do profeta Eliseu. Porque essa panela, meus amigos, é um retrato da nossa vida sob a queda. A panela da queda. Nossa realidade sob a soberania divina. Quando a perspectiva reformada olha para essa panela, ela não vê apenas um erro botânico. Ela vê a condição humana, discernimento espiritual e a total depravação. Os discípulos discerniram o mal. Eles foram rápidos em gritar: a morte! Isso nos ensina que o discernimento espiritual é crucial em nossas vidas. Mas a teologia reformada aprofunda isso. Por que a morte está na panela? Porque nós vivemos num mundo afetado pela queda. A doutrina da total depravação, que não significa que somos o pior que podemos ser, mas que o pecado afetou totalmente todas as áreas do nosso ser: mente, vontade, emoções, escolhas. Isso mostra que, por mais que tentemos colher o bem com nossas próprias mãos ou temperar a vida com nossas melhores intenções, o veneno do pecado e da queda contamina tudo. Nossas melhores obras são como trapo de imundície. Isaías 64:6. Não há neutralidade. Assim como a sopa estava contaminada, não existe área neutra na nossa vida onde o pecado não tenta se infiltrar. Casamento, carreira, hobbies e até mesmo nosso serviço a Deus. Então precisamos de uma revelação externa da sola Escritura. Por que eles gritaram para o homem de Deus? Porque sabiam que a solução não viria deles mesmos. O princípio de sola Escritura, só a Escritura, nos lembra que o nosso próprio discernimento é falho. Precisamos da palavra de Deus para nos dizer o que é veneno e o que é alimento. Deus no controle, a soberania sobre o veneno. A provisão de Deus é segura. Agora, o que aprendemos aqui é a certeza da soberania de Deus. O erro de colher a erva venenosa, o grito de pânico, nada disso pegou Deus de surpresa. O mundo de Eliseu e o nosso não está à deriva. Deus está no controle. Deus não é um bombeiro que só aparece no desastre. Ele é o rei soberano que governa sobre a fome, sobre a panela e até sobre a erva venenosa. Isso não significa que ele causou o erro de colheita, mas que ele o ordenou, ou no mínimo, o permitiu, para um propósito maior. O propósito: mostrar que a verdadeira provisão e a verdadeira segurança não vem da colheita cuidadosa, mas da intervenção direta dele. No meio da nossa miséria, a fome, e no meio do nosso erro, a panela envenenada, a glória dele se manifesta. A intervenção.
A graça inexplicável. O clímax da história é a solução de Eliseu. Ele não manda jogar a sopa fora. Ele não sai para buscar um antídoto complexo. Ele pede algo simples e comum. Trazei farinha. Versículo 41. Sola gratia, a farinha da graça. Deus transforma o mal em bem. Pense bem. Farinha. Farinha não tem poder químico para neutralizar veneno. É um ato insuficiente, humanamente falando. E é aqui que a doutrina da sola gratia, só a graça, se encaixa perfeitamente. O veneno da panela precisava de algo que não era químico, mas sim milagroso. Assim é o veneno do nosso pecado e da morte que está em nós. A solução não está em mais esforço humano, mais boas ações ou mais temperos que a gente adiciona à vida. A solução está na graça pura, que é a intervenção divina. A farinha aponta para Cristo. E essa farinha, um elemento comum transformado em veículo de purificação, aponta para o Evangelho. O que transforma a nossa morte na panela, o nosso coração contaminado em vida. Não é o que nós fazemos, a colheita, mas o que Cristo fez, a intervenção. Cristo é o simples gesto de Deus que transforma o venenoso em alimento. A justificação, o perdão dos nossos pecados, não é um prêmio pelo nosso trabalho, é um ato de farinha, uma substância comum usada de maneira sobrenatural. É a graça de Deus. Sirvam para o povo. E já não havia mal algum na panela. A transformação foi total e imediata. O veneno se foi, não sobrou nem um pouquinho. É assim que a graça de Deus age em nossas vidas. A graça de Cristo, justificação completa. Sola fide, obediência e confiança. Confiança no poder de Deus. Eliseu agiu. E os discípulos confiaram. Eles não debateram. Eliseu, mas farinha? Isso é bobagem. Eles não ficaram questionando. Eles simplesmente obedeceram e comeram. A sola fide, só a fé, nos diz que o único trabalho que temos é o de confiar no que Deus já fez. A fé não é a causa da salvação, mas o instrumento para recebê-la. A nossa confiança não é na farinha, mas no Deus que deu a ordem da farinha. Meu irmão, confie no Senhor. Na capacidade de Deus de transformar, não na capacidade da farinha de purificar. É o poder dele agindo através de um meio simples. A vida abundante, solos Cristos. Nossa vida ainda tem muitas mortes na panela. Hoje, o que pode ser a morte na panela? Ansiedade, vícios, relacionamentos tóxicos e ideologias que prometem liberdade, mas entregam escravidão? E sempre que tentamos cozinhar a vida sem a revelação e o poder de Deus, o veneno aparece. A perspectiva reformada nos dá a âncora inabalável. Solos Cristos, somente Cristo. Reconheça o veneno. Olhe para a sua panela hoje, onde você está colhendo ervas que parecem boas, mas que trazem a morte. Clame a Deus. Não tente resolver sozinho. Você não consegue. Clame a Deus através da orientação da sua palavra. Receba a farinha. Confie que a solução é simples e sobrenatural. Jesus Cristo. A salvação dele é suficiente para anular todo o veneno. Em Jesus, temos a garantia de que toda a morte na panela pode ser revertida em vida abundante. Não importa a gravidade da sua situação, o soberano Deus, por meio da sua graça em Cristo, tem o poder de transformar o amargo em doce, o venenoso em alimento. Essa é a solidez da nossa fé. Essa mensagem
sobre a soberania e a graça de Deus te abençoou hoje, curta o vídeo. Deixa um comentário sobre qual é a morte na panela que Deus tem transformado na sua vida. E claro, compartilhe. Se inscreva no canal para que mais pessoas encontrem essa solidez na fé. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente. E até a próxima, se Deus quiser. Amém?